selado, reservado para a sua vida e para o seu coração. Glória a Deus. Queridos, vamos já na última semana do primeiro mês, né? Cada dia os tempos estão correndo muito mais acelerado. Visto que a mente humana tem hora que acelera no mesmo ritmo e precisa dar uma desacelerada também para poder ter saúde. E dedicamos esse mês para tratar de assuntos que são fundamentais para formarmos um alicerce diante de Deus. No primeiro domingo vou ministrar aqui sobre o poder da palavra que sai da nossa boca, como é importante nós prestarmos atenção no que nós falamos. Segunda semana tivemos uma palavra aqui sobre a importância de lançar novas sementes, que não adianta querer um ano novo, coisas novas, e as sementes são as mesmas anteriores, precisam ter novas sementes. Tivemos também a semana passada sobre o poder poderoso da obediência. E eu quero finalizar trazendo hoje uma palavra que o Senhor ministrou ao meu coração para encerrar esse mês. E o tema é a pedra principal. Ainda falando sobre alicerce, ainda falando sobre base, estrutura da nossa vida, hoje eu quero falar sobre qual é a pedra principal que precisamos ter para um alicerce seguro em nossas vidas e em nossos corações. Obrigado, gente. Vamos lá? Vamos trabalhar um pouco dentro da palavra de Deus. Mateus capítulo 21, versículo 42. Mateus 21, 42. Jesus, nos seus ensinamentos, ele já começando a sua trajetória da última semana, antes de enfrentar o sacrifício de cruz, ele diz assim: perguntou Jesus, nunca lês nas Escrituras, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio ser a principal pedra angular. Isso procede do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. Amém? Pai, que a tua palavra fale poderosamente as nossas vidas e corações nessa noite neste lugar. Que possamos deixar ao pé da cruz toda a ansiedade, porque o Senhor tem cuidado de nós. Que possamos, Senhor, com uma mente sarada, limpa, focada, está apto para receber a tua palavra sobre nossas vidas e corações. Assim oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Começa essa palavra hoje, assim como o texto, Jesus fez uma interrogação, vamos fazer uma pergunta. O que temos escolhido em nossas vidas para ocupar o primeiro lugar? O que temos eleito em nossas vidas para ser o primeiro lugar, a peça mais importante em primeiro lugar das nossas vidas? Eu fiz aqui uma relação de algumas coisas que nós podemos colocar em nossas vidas em primeiro lugar e não estão erradas, tá? Por isso eu digo, põe amor nas minhas palavras, com o coração bem aberto, entenda. Alguns podem colocar um sonho como o primeiro alvo, o primeiro objetivo do seu eleger como aquele que está em primeiro lugar na sua vida. Um sonho a ser alcançado. Como eu já disse, põe amor nas minhas palavras. Sonhar é algo ruim, querido? Não, muito bom, muito bom. Mas será que vale a pena nós pegarmos um sonho e colocarmos em primeiro lugar e direcionar a vida inteira só com aquele sonho? Porque aqueles sonhos eles são muito bons e nós devemos sonhar, planejar, nos esforçarmos para alcançar. Mas a minha pergunta é: e se esse sonho nunca se tornar realidade? Se o plano de Deus para você hoje, ele pode virar uma frustração. Então diga, sonhos são bons. Diga, sonhos são bons, mas nem sempre deve ocupar o primeiro lugar. Amém? Amém? Alguns podem colocar o relacionamento em primeiro lugar. E muitas vezes se isola de todo mundo, um namoro, por exemplo, em primeiro lugar.
Fica todo bobo, né? Aquela situação, liga, gasta todos os créditos que tem no celular, liga você, não liga você, aquela história toda, né? E fica nessa situação. É bom se relacionar, o ser humano não foi feito para viver numa ilha, ele precisa se relacionar, você ter relacionamentos, precisa ter relacionamentos projetando, construir família, tá tudo certo. Agora minha pergunta é, e se esse namoro não vingar? Porque tem gente que não começa o relacionamento e se isola todo mundo, né? Não fala mais com ninguém, não tem mais amigo, não tem ninguém, vira uma obsessão aquele negócio ali, não pode mais falar com ninguém, já começa a ser prisioneiro antes da hora. Irmão, já não vai dar certo esse negócio. Mas a pergunta é, e se esse namoro não vingar? Muita gente não coloca o relacionamento em primeiro lugar na hora que não dá certo, querido. Procura caminhos terríveis. Morte, tentativa de suicídio, se fecha para relacionamento, se torna amargos, porque relacionamentos são bons, mas nem sempre podem ocupar o primeiro lugar da nossa vida. Alguns colocam agora o seu casamento, aí vai dizer, mas aí está exagerando, pastor. O casamento tem que vir em primeiro lugar, na nossa fortalecer a família e tudo mais. Ok, casamento é um bom, querido? Sim, claro que é. De tudo que Deus fez, uma única coisa ele viu que não estava boa. Foi que o homem estivesse só, fez uma companheira e ele mesmo instituiu o casamento sendo o primeiro celebrante, a primeira testemunha, o primeiro juiz de paz, tudo ele, o primeiro convidado, tudo ele era o primeiro naquele casamento. Então o casamento é muito bom, sim. E muitas vezes nós nos deixamos de fazer algumas coisas, inclusive às vezes até na casa do Senhor, de lutarmos por um sonho, por um propósito de um relacionamento, um casamento. E a minha pergunta é, e se esse casamento acabar? Porque tem duas formas de acabar, pela morte, que é o modelo bíblico, até que a morte separa, mas também hoje em dia se tornou quase que natural as separações também. A pergunta é, o que nos tornaremos se esse relacionamento não der certo? Alguns outros colocam aí, você vai dizer, agora pastor, o senhor vai pegar pesado. Os filhos, em primeiro lugar. Filho é bênção, querido. E mais, como são bênção para as nossas vidas? Mas será que eles são a pessoa certa para nós colocarmos em primeiro lugar nas nossas vidas? Porque tem gente que coloca em primeiro lugar na vida. Filho aponta toda a história. Ele vai lá, o filho é mal educado, desculpa a sinceridade, tá? É uma família, mal educado, foi bem criado em casa. Aí ele faz aquela zorra toda na escola e você ainda vai lá brigar com a professora, como se ela fosse culpada. Faça isso não, filho. Filhos são bênçãos nas nossas vidas. Você pode ser um excelente pai, uma excelente mãe, tá, beleza. Mas deixa eu te dar uma notícia. Ei, seus filhos vão crescer. E quando seus filhos crescerem, eles precisam voar. Se você colocar ele como primeiro lugar na sua vida, sabe o que vai acontecer? Que os casados, vocês vão se meter no casamento dele, vai estragar o casamento deles. Fácil, vamos lá, com alguém assim, ainda que é só você que faz isso. Por quê? Porque se você colocar em primeiro lugar como tesouro principal do seu coração, você se torna possessivo. Quando seu filho e sua filha construir família, você vai querer meter o dedo lá e vai estragar. Porque a Bíblia diz que o homem, seu pai, sua mãe, vai se unir com sua esposa, será uma sua carne. Eu traduzo isso na linguagem de hoje assim: quem quer casa, quem quer casar, arranje casa, longe da sua casa. Por isso que eu arranjei logo 3 mil quilômetros da minha. E 3 mil quilômetros da minha para ficar longe. Quantos colocam o primeiro lugar na sua vida, a sua profissão? Corre o risco de você se tornar um excelente profissional, se a profissão for aquilo em primeiro lugar. Mas deixa eu perguntar para você, e se amanhã, com todas essas mudanças que nós estamos tendo, a sua profissão desaparecer? Vai fazer o que da vida? Porque se você não sabe, querido, muitas profissões já desapareceram e tem uma lista imensa aí para desaparecer. Esses dias eu estava conversando com o João e ele falou
falando que alguém queria fazer direito, ele dizia assim, se eu tivesse no seu lugar, eu não faria mais, porque algumas profissões aí está na lista para desaparecer daqui a pouco tempo. Perder espaço para a tecnologia. Então, pode desaparecer. Ou não trazer o resultado que você quis, almejou. Porque tem gente que procura profissão não pela sua habilidade, mas também pelo status. E aí não dá certo também. Tá ok? Então, diante dessa situação, será que a profissão tem que ser a prioridade em nossas vidas? Alguns outros colocam dinheiro. Dinheiro é bom, queridos? Ou se você não acha que é bom, para o Brasil, agência 2022, 22, também, você pode transferir tudo para lá que eu vou saber conduzir bem. Ao meu favor, lógico. Então, querido, não tem problema nenhum você ser rico, você ser próximo, você ser abençoado. A Bíblia até promete, se você quiser obedecer ao Senhor, você vai comer o melhor dessa terra, ter bênção ao seu favor. Agora, quando alguém coloca o dinheiro em primeiro lugar, a pergunta é, e se esse dinheiro acabar? Ou se não alcançar na proporção que você desejou na sua vida, o que é que você vai fazer? Para ficar mais fácil, eu te fazer uma pergunta. Se Deus tivesse que escolher, se você tem dinheiro, ele escolheria quem? Vou repetir, eu queria você se perdão. Se Deus tivesse que escolher entre você e o dinheiro, quem escolheria? Claro. Escolheria você. E na hora de você escolher entre Deus e o dinheiro, você escolhe quem? Só pensa. Não precisa de revelar. Ou se você é de Jesus, Mateus 6, 20 e 21. Mas ajusteis para vós tesouros no céu, onde a traça nem a ferrugem corrói, nem o ladrão escava, nem rouba, porque onde está o teu tesouro, ali também estará o teu coração. Alguns até espiritualizam, não, mas em primeiro lugar está o meu ministério, o meu chamado, aquilo que Deus chamou para fazer, tá? Muito bem, querido. Você pode desenvolver um excelente ministério, seus dons e tal. Agora, qual é o grande problema quando você coloca o ministério acima de Deus? Ele se torna objeto de idolatria. Põe amor nas minhas palavras. Mais uma vez. Mas ninguém sair daqui, ó. Pastor disse para quem tem que ter dons, ninguém tem ministério. Foi isso que eu falei? Não. Eu disse que para você pensar. É a prioridade 001 da sua vida que você tem que colocar? Porque a pergunta que eu tenho que fazer é: e se Deus amanhã quiser trocar você de ministério, de dom, de função na igreja? Você é crente em quem? Em Jesus ou no que você já faz na igreja? É isso que a gente tem que pensar. Porque tantas pessoas já não abandonaram a igreja, a casa do Senhor, porque não serviu Jesus, mas serviu uma função que tinha na igreja. No dia que foi tirado daquela função, ele abandonou a igreja. Isso mostra que ele não era crente de Jesus, ele era crente na função. Sabe por que as pessoas fazem isso? Porque elas não entenderam ainda que todas as vezes que Deus nos muda de função na sua casa, Ele está nos promovendo e não nos diminuindo. Mas as pessoas acham que quando ela é removida de uma função, ela está sendo diminuída. Vamos exemplo na Bíblia? Ezequiel. O rapaz estudou a vida toda para ser sacerdote. Para ser sacerdote de Israel. É só ver os primeiros versículos de Ezequiel. Ele estudou desde até 25 anos de idade, estudou para ser sacerdote, porque o sacerdote começava a ser exercido com 30 anos de idade. Quando ele completou 25 anos de idade, Nabucodonosor invadiu Israel e levou ele cativo para a Babilônia. E no dia que ele completou 30 anos de idade, se ele estivesse em Jerusalém, naquele dia ele seria consagrado sacerdote e começaria a trabalhar no templo. Só que agora ele está a quase 2.000 quilômetros de distância de um acampamento de refugiados na beira de um rio, de água barrenta, com o pessoal passando necessidade.
Ele tinha tudo para ser alguém frustrado e dizer, Deus esqueceu de mim e tal. Mas sabe o que ele fez? É só ele que é primeiro. Estava eu junto aos cativos, à beira do rio Quebar, quando olhei para o céu. Ele não olhou, querido, para a profissão dele, que naquela época não existia mais. Ele resolveu olhar para Deus. O céu se abriu e esse homem teve tantas revelações do céu que é o livro mais difícil na Bíblia até hoje você interpretar. Não é à toa que a gente passa um ano inteiro aqui e cita muito o evento estudando Ezequiel. Ele revela tanta coisa sobre o futuro, porque é tão difícil interpretar o livro de Ezequiel, que a maioria das coisas ainda vão acontecer. Meu irmão, eu estou falando com um cara que teve a revelação de Deus há mais de 4.000 anos atrás, e depois que ainda vai acontecer. Sabe por quê? Porque ele não colocou o sacerdócio do ministério em primeiro lugar. Ele deixou Deus fazer a vontade dele na vida dele. E se mudar para ser sacerdote, ele olhou para Deus, perguntou para Deus o que Deus queria da vida dele. Deus tornou ele um profeta sobre todas as nações da terra. Porque se ele tivesse continuado e fosse sacerdote, talvez você nem sabia do nome dele. Mas no dia que Deus transicionou ele para ser profeta, o mundo inteiro ficou sabendo quem ele era. Então você é maior do que o chamado de Deus na sua vida, meu irmão. Deus tem um propósito maior do que aquilo que você e eu fazemos hoje diante de Deus. Outros colocam que devido muitos trancos e barrancos na vida, colocam prioridade na sua vida as suas dores e seus traumas. E aí não vai no caminho e ficam paralisados. Tantas oportunidades, tantas vezes a gente chama de indivíduo não caminha. Por quê? Porque a prioridade dele é olhar o trauma passado. Como por exemplo na Bíblia, Elias. Um excelente homem de Deus, um profeta extraordinário. Até o dia que colocou o trauma dele, a dor dele na frente. Se meteu numa caverna e ficou lá esperando ver se Deus matava ele. O engraçado dessa história, sabe o que é? Por que ele vai parar na caverna? Porque a rainha Isabel disse assim: os meus deuses me punam se daqui a 24 horas não matar Elias. Aí ele foge para morrer. Entra na caverna e diz para Deus o quê? Deus, eu quero morrer. Se queria morrer, chega. Vai lá, Isabel cortar os pescoços dele. Mas o problema é que a prioridade da vida dele era um trauma. Era um problema que ele estava vivendo. E nessa hora que precisa Deus mandar ele sair da caverna e fez algo com ele que talvez eu e você não gostaríamos de passar. Sai daí e vai já ungir Eliseu no teu lugar, porque ele vai ser melhor que tu. Já pensou se deixar isso para a gente hoje? Deus, né? Fica complicado. Outros a prioridade da sua vida é uma vingança. Primeiro as coisas que colocam na sua vida. Aquela pessoa que fica amarga, dura, obstinada. Não, vai ver. Eu vou vai pagar. Porque não sei o que e tal. Aí perde tudo na vida, como Saul. Saul colocou na sua mente que tinha que se ligar de alguém que só fez benefício para ele, que era Davi. Foi lá no gigante que ele não deu conta de matar. Entrou nas guerras que era de Saul e venceu Saul ficou com inveja e que queria matá-lo. Botou uma vingança no coração e começou a perseguir um rapaz que teve várias oportunidades de matar ele e não matou. Se perdeu, morreu consultando espíritos malignos, endemoniado, porque a prioridade da sua vida foi uma vingança. Outros colocam uma decepção, uma traição. E aí perde a fé, desacreditam em tudo, não querem mais seguir a Deus, porque se decepcionaram com alguém, foram traídos por alguém, ou coisa semelhante. Outros colocam como prioridade na sua vida o desânimo. Mas eu já fiz tanto, eu já estou cansado. Aí fica alimentando tristezas, frustrações, estresse, sem falta de qualquer perspectiva na vida, com preguiça, estagna na vida. Diz assim, agora eu não faço mais nada, mas eu já fiz tanta coisa e eu não vi resultado nenhum, ninguém reconheceu. Hoje eu estou cansado. Para essas pessoas, Joel capítulo
capítulo 3, versículo 10, o Senhor diz assim: diga ao fraco, eu sou forte. É na fraqueza, nos momentos mais delicados da nossa vida, que o Senhor nos fortalece e faz algo extraordinário nas nossas vidas. Amém, querido? Quando você se sentir desanimado, você se sentir decepcionado, achando que não tem mais jeito, saiba que este é o melhor momento que Deus reserva para trabalhar na sua vida. Amém? Por que eu estou falando para você, querido? Porque nós vivemos dias em que as pessoas elas andam tão confusas, no que elas vão colocar como prioridade na vida delas, que na maioria, não são todas, mas a maioria ainda erra na escolha. Elas abandonam o que deveria vir em primeiro lugar na vida delas. Em primeiro lugar, deveria vir o reino de Deus e a sua justiça. E aí nós vivemos dias em que as pessoas dizem assim: eu vou cuidar da minha vida, eu agora estou abandonando, é aquilo que o Senhor me deu, chamou a casa do Senhor. A pergunta básica é: que tipo de vida, querido? Quem é o expert sobre vida? E como é que a gente diz assim: eu vou cuidar da minha vida? Irmão, quem sabe cuidar de vida? Ajustar a vida, sarar, restaurar, mudar a vida, trazer uma vida nova, só o que você sabe fazer. Deus. E a gente é apenas dizer assim: não, porque agora eu vou deixar tudo que Ele deu, eu vou cuidar da minha vida. Está dizendo assim: o Senhor é muito incompetente, assustadinho, o Senhor queria ir lá que agora não resolvo. Eu ainda não vi onde está certo. Eu espero que você não caia nessa esparrela, tá? Mateus capítulo 16, versículos 25 e 26 diz assim: portanto, quem quiser, olha o pessoal aí que ajudar a cuidar da sua vida. Quem quiser salvar a sua vida, vai fazer o que com ela? Vai perderá. E quem perder a sua vida por minha causa, palavra de Jesus, vai fazer o quê? Achará. Pois que proverá o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que dará o homem em troca da sua alma? Então querido, a Bíblia já explica tudo. Todas as letras, é só prestar atenção. Quando a gente vê que a gente vai abandonar tudo que Deus propôs na nossa vida, para nós cuidarmos da nossa vida, a Bíblia está dizendo que você está caminhando para perder. Agora, quando você entrega a sua vida aos cuidados do Senhor, por causa dele, você encontrará. Amém, querido? Amém. Agora, presta atenção naquilo que eu vou me perguntar nesse momento. Porque o Mestre Jesus nos instruiu a colocar o reino dos céus em primeiro lugar. Por que Jesus se preocupou em dizer: coloque o reino dos céus em primeiro lugar? Por um motivo. Porque aquilo que você prioriza na sua vida se tornará o teu Deus. Aquilo que você colocar em primeiro lugar na sua vida será o seu Deus. Por isso a pergunta é: quem é a prioridade em sua vida? Amém? Muito bem. A Bíblia é muito clara em dizer: onde estiver o teu coração, ali estará o teu tesouro. Mateus 6:21, já li esse texto novamente. Porque onde está o teu tesouro, ali também o teu coração estará. No texto acima, Jesus nos alertou a colocarmos o reino dos céus em primeiro lugar em nossos corações. O que faz prosperar alguém, querido, não é o lugar que você está, mas o que está dentro do seu coração. Vou repetir. O que faz alguém prosperar não é o lugar que ela está, porque a prosperidade não está em lugar, está em pessoas. Já aprendeu isso? O que faz alguém prosperar não é o lugar que ela está, mas aquilo que está dentro do seu coração. É isso que faz ou não alguém prosperar. Vamos para exemplo da Bíblia? Abraão, ele prosperou onde? Atravessando um deserto. E por que ele prosperou no deserto? Porque Deus era a prioridade do seu coração.
Quando começou a dar errado, o dia que ele tentou botar Isaac no lugar, Deus disse assim, não vai dar certo esse negócio, vai o menino para sacrificar. Quando ele levou, Deus disse assim, agora você provou que eu estou em primeiro lugar no seu coração. Então, você vai ser o homem mais próspero da terra. Não só financeiramente. O cara se tornou tão próspero que ele recebeu um título que qualquer outro prêmio Nobel do mundo não supera. Amigo de Deus. Título. Tem uma honraria maior para receber? Amigo de Deus e Pai da fé. Só isso. Prosperou os exércitos, se tornou amigo de Deus, Pai da fé, porque Deus era a prioridade do seu coração. Moisés também esqueceu seus inimigos no deserto. Por quê? Porque o dia que Deus disse assim, olha, eu vou mandar um anjo com você. Não, se o senhor não for, não me tire o pé daqui também. Moisés venceu todos os inimigos que ele enfrentou no deserto, porque Deus era a prioridade do seu coração. Josué, quando chegou na terra prometida, ele venceu os gigantes da terra, conquistou a terra, porque ele disse a alto e bom som: se vocês quiserem escolher os deuses dessa terra, os pais de vocês escolham, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Por que ele se tornou um grande conquistador? Porque Deus era a prioridade do seu coração. Jesus foi levado no deserto para ser tentado. E por que ele venceu as tentações de Satanás? Porque o Pai era a prioridade do seu coração. Por outro lado, ele perdeu a oportunidade de continuar morando no melhor lugar do planeta. E por que ele perdeu essa oportunidade? Porque Deus tinha deixado de ser prioridade do seu coração. Querido, vou ressaltar, você sempre será resultado daquilo que está dentro do teu coração. Pode ser pastor na sua vida? Não reclame de ninguém nem dos outros, não. Você é hoje o que tem dentro de você. Você não é resultado das pessoas que estão do lado de fora. Você é resultado do que tem dentro de você. Mas todas as pessoas que fizeram mal, você não tem mais. Mas na hora que elas fizeram mal, você guardou dentro de você amargura, rancor. Então você é resultado da amargura do rancor. Ela fez tudo aquilo, perdoa. Você vai ser resultado do perdão. Você sempre será resultado daquilo que está dentro do seu coração. Você é uma pessoa generosa? Se for porque tem generosidade no seu coração. Você é uma pessoa mesquinha? Se for porque tem mesquinhez no seu coração. Pensa assim. Você é uma pessoa bendita, benigna, fala palavras que sempre abençoam pessoas, é porque a bondade de Deus está dentro do seu coração. Ou você é uma pessoa maligna, que vive amaldiçoando os outros, falando mal dos outros, é porque a bondade está dentro do seu coração. Não tem outra forma, querido. Eu e você somos resultado daquilo que está dentro do nosso coração. Por isso a Bíblia diz assim: se tem que guardar alguma coisa, guarde bem o quê? O coração, porque de lá procedem todas as saídas da vida. Então diga comigo: eu hoje sou resultado daquilo que está dentro do meu coração. Simples assim. Querido, se você estiver aqui, mas o teu coração pensar assim: meu coração está lá nos Estados Unidos, Brasil está uma bagunça, está essa zorra aí toda, não sei o que mais, tal. Então você vai sabendo. Meu sonho era ir lá nos Estados Unidos, porque lá o cara trabalha de carpinteiro, tem uma caminhonete, e não sei o que, eu quero estar lá, maravilha. Querido, deixa eu dizer uma coisa: quando o seu coração estiver lá, não adianta você estar aqui, porque você não vai prosperar aqui. Agora, mesmo que você vá lá para os Estados Unidos, se Jesus não for a prioridade do teu coração, meu irmão, você também não vai prosperar lá. Porque você vai prosperar quando Jesus for a prioridade do teu coração. Simples assim. Pois eu e você somos resultado daquilo que temos como prioridade em nossos corações. Eu e você somos resultado daquilo que nós priorizamos em nosso coração.
Diante disso, a minha pergunta é para você: o que motiva o teu coração hoje? O que motiva você a lutar, a trabalhar, se propor, muitas vezes se privar de algo, para planejar algo, para realizar algo na vida, para conquistar algo na vida? O que motiva dentro de você? Qual é a força que motiva? Alguns, o que motiva é o dinheiro. Não, eu quero ter dinheiro. Já falei para você, ter dinheiro não é problema, ser rico não é problema, ser abençoado não é problema, mas tem um problema quando se refere a dinheiro. Lembra do que o Senhor falou? Que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Por que as pessoas matam o outro? Por dinheiro. Por que herdeiros brigam, nunca mais se falam? Por causa da herança do dinheiro que sobrou. Por que pessoas elas se tornam tão soberbas e arrogantes? Porque ganharam dinheiro a mais. Raiz de todos os males. Então ter dinheiro não é problema. O problema é quando se ama e coloca ele em primeiro lugar no coração. Querido, aprenda uma coisa importante sobre dinheiro. Guarde isso para a sua vida. Dinheiro tem que ser nosso servo e não nosso senhor. Ok? Dinheiro tem que ser nosso servo, tem que nos servir. Quando você ganhar dinheiro, dinheiro tem que servir você, para você comer bem, para você passear, para você fazer estrutura de conforto, para servir você, não para mandar na sua vida, não para ser o seu senhor. Porque se ele estiver no seu coração em primeiro lugar, querido, ele vai ser o seu senhor, ele vai mandar na sua vida. Mas se Jesus estiver em primeiro lugar no seu coração, querido, o dinheiro vai ser o seu servo e você vai ser muito abençoado, amém? Que motiva o seu coração? Outros são motivados, sabe por quê, querido? Pela inveja. Não, eu vou fazer, não, esse mês, pode suar sangue, vou trabalhar horas a mais, mas eu vou comprar uma bota igual a do tio Ram. Porque é chique a bota dele, ó. Chique mesmo, chique no último. Quer dizer, a motivação é essa? Glória a Deus pela bota dele. Pior é quando vira cobiça. Diz assim, eu tenho que tomar aquela bota dele, tem que ser minha. Aí é pior ainda. Então, querido, será que é isso que tem que motivar a nossa vida? Eu preciso ter, porque eu não sou menor que ninguém. Eu preciso ter porque eu mereço, querido. Deixa eu explicar para você biblicamente o que é inveja. Inveja é a arma de Satanás para deixar a sua alma amarga, porque toda alma amarga perde a sabedoria. Olha a estratégia de Satanás. Faz você olhar, invejar algo. Essa inveja entra pelos seus olhos, faz uma amargura na sua alma que ela bloqueia você de desenvolver sabedoria. Por isso é que muitas vezes, muitas pessoas ficam olhando e invejando algo e não tem uma ideia criativa para fazer algo que vá lhe dar benefício. Porque a inveja, ela bloqueia a sabedoria. Quem lhe falou isso? Diga comigo, a Bíblia. Tiago capítulo 3, versículos 14 a 16. Diz assim: se pelo contrário vocês têm em seu coração inveja amargurada e sentimento de rivalidade, não se gloriem disso, nem mintam contra a verdade. Esta é a sabedoria, esta não é a sabedoria que vem lá do alto, pelo contrário, é terrena, animal e demoníaca. O que o Tiago está nos ensinando aqui é que a pessoa, quando ela está com inveja, ela fica tão amargurada, ela desenvolve um sentimento de rivalidade que ela perde a sabedoria do alto. Tudo que ela faz se torna terreno, animal e diabólico. Então, meu irmão, se você quer conquistar algo, peça sabedoria do céu, que Deus vai te dar uma ideia excelente, vai te dar uma visão excelente, você vai ver uma oportunidade onde ninguém está vendo, e ali você vai ser extremamente abençoado. Posso ouvir um crente dizendo amém? Queridos, gente invejosa torna-se um desperdício. Sabe por quê? Porque muitas vezes você olha e vê tanta capacidade no indivíduo e diz assim, mas como é que ele não sai com nada? Por causa que ele está invejando algo que já existe. Se ele prestasse atenção na capacidade que Deus deu para ele, ele fazia coisas extraordinárias. Mas quando a visão dele é desviada pela inveja,
ele fica travado. A sabedoria pifa na mente do indivíduo. Ele deixa dizer algo muito importante para uma vacina, em nome de Jesus, para a gente se livrar desse problema chamado inveja. Você é único! Não se compare com ninguém. Se você tiver que imitar uma pessoa, imite só uma, Cristo. Faça como Paulo, seja meu imitador, como eu sou de... Querido, entenda uma coisa. Todos nós somos únicos, diferentes. Existe inclusive parte dos nossos corpos que diferenciam um do outro. Então, entenda algo especial na sua vida. A bênção que Deus tem para a vida do André não é a mesma da minha. Não é. A que Ele tem para a minha vida não é a mesma da sua. Porque cada um de nós fomos feitos de forma artesanal por Deus. Exclusividade. Um projeto diferenciado. Deus não fez ninguém em série industrial para ser um igual ao outro, meu irmão. Você tem algo peculiar, só seu. Então não olhe para os outros não. Se tiver que imitar alguém, imite quem? Cristo. Está tudo certo. Outros são movidos pelo orgulho. Eu tenho que prosperar, eu vou provar para as pessoas que eu sou capaz. Todo mundo vai ver. O orgulho, querido, te derruba antes de você começar a jornada. Sabe o que o orgulho faz? Ele derruba o teu projeto antes de começar. Onde está isso? Onde a gente aprende isso, querido? Na Bíblia. Provérbios 16, 18. A soberba precede a ruína e a altivez de espírito a queda. Agora deixa eu ler na versão a mensagem. Uma versão bem contemporânea para você entender. Primeiro vem o orgulho, depois E quanto maior o ego, maior é o tombo. O orgulho, querido, já detona o teu projeto antes de começar. Quero conquistar algo. Não, mas por quê? Por causa de orgulho, meu irmão, já começou errado. Ou seja, já deu errado antes de começar. Porque o orgulho precede a queda. Quanto maior o orgulho, maior o tombo. Então, que nós temos como colocado que tem motivado as nossas vidas? Tem uma quarta opção, que eu acho que essa é um pouquinho melhor. Seja motivado pela vontade de Deus. Amém? Seja motivado pela vontade de Deus. Romanos capítulo 12, versículo 2. Eu sou apaixonado por esse texto. Não vos conformeis com este século, mas transformai-o pela renovação da vossa mente. Veja bem, não se conforme com esse século, não se conforme. Ok, tudo bem. Você pode transformar, olhando o que o outro fez, ficando com inveja do outro, querendo provar algo para alguém. Eu consigo fazer transformação porque chegou dinheiro na minha mão? A Bíblia diz aqui com todas as letras: transformai-o pela renovação da vossa mente. Quando a sua mente é renovada, Deus promete que você vai experimentar o quê? O que é bom, perfeito e agradável. O que é bom, ou seja, aquilo que traz estabilidade, conforto, que é perfeito, que traz alegria e agradável, que traz sossego e conforto para você. O que é bom, o que é útil, o que é agradável, é o que Deus reservou para nós. Mas isso vem com a vontade de Deus. Em vez de você entrar no modelo do mundo, o texto aqui, é que eu esqueci de anotar o termo grego, mas o termo grego aqui é para forma. É como você tem uma forma para fazer um bolo, para fazer um artesanato, fazer uma escultura, tem uma forma. Então o que Deus está dizendo é o seguinte: o mundo tem formas. Não se amolde, não pegue você e vá se encaixando no modelo do mundo e dizer assim, todo mundo faz. Não, por que você tem que fazer? Não, porque todo mundo está fazendo, esse é o modelo do mundo. Sabe por que a gente cai nessa? Porque a gente foi desobediente quando era criança. Você não lembra quando a mamãe dizia assim, você não é? Lembra quando você chegava lá e dizia assim, não, eu quero ir em tal lugar, e dizia assim, você não vai. Mas todo mundo vai. O que é que sua mãe dizia? Você não é todo mundo.
Rapaz, essa sabedoria de mamãe veio da Bíblia. Você não é todo mundo, eu já falei, você é único, você é exclusivo. Então você não tem que se amoldar no mesmo modelo que os outros vivem, que os outros fazem, querido. Não se compare, mas em vez de você entrar na forma, no molde do mundo, tem uma forma especial. Deus diz assim, olha, em vez de você fazer isso, pare e pergunte para Deus, Deus, qual é a tua vontade na minha vida? Quando você parar e perguntar qual a vontade de Deus na sua vida e quiser obedecer na hora que Ele responder, a Bíblia garante que você vai experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para a sua vida. Amém, querido? Porque só se tem valor se você estiver no lugar certo. Só se tem valor quando você está no lugar certo. Esses dias eu ouvi algo que me chamou a atenção e eu queria compartilhar com você. Um pai deu um carro antigo para uma filha quando ela passou na faculdade. E ela demorou lá uns 5 anos na faculdade, se formou, ok? Saiu de lá. E é com aquele mesmo carro antigo, aquele carro velho, antigo. Quando se formou, o pai disse assim para ela, minha filha, vamos trocar esse carro? Vá e veja quanto se paga por esse carro. Ela primeiro foi numa revendedora de carro. O cara olhou lá, não, um carro antigo e tal. No máximo, para te ajudar, te pago 10 mil nesse carro. Ela saiu de lá, bem na frente tinha um ferro velho. Ela parou lá e disse assim, moço, quanto o senhor paga nesse carro? Ele olhou assim, 1.000 conto. Se quiser milão. Aí ela saiu de lá. Umas ruas à frente, ela viu escrito assim, Clube de Carros Antigo. E quando ela parou, com o carrão antigão dela, veião, o cara que ia saindo já olhou e disse assim, uau! Se quiser 100 mil, eu dou agora. A pergunta é, não é o mesmo carro? Não é um carro velho, antigo? Por que é que tem valores diferentes? Por causa do lugar. Se você estiver no lugar certo, você vale mais. Agora, se você procurar o lugar errado, vale menos. No ferro velho só valia R$1.000. Na revenda valia 10. Mas no clube de carros antigos valia 100 mil. E olha que tem uns malucos que pagam até mais. Paga milhões. Verdade. Paga. Ó. Se pegasse o carro velho e conversasse com o Roberto, ele arranjava para vender por R$500 mil. Né? Qual é a moral da história aqui? Você só terá o valor que você vale se você estiver no lugar certo. Aproveita e dá um chacode no irmão e diz assim, entendeu, cabeção? Você só terá valor que você vale estando no lugar certo. O mundo sempre vai te desvalorizar, meu irmão. Quem anda no mundo, qual é o valor que os amigos dão? Quando você tem dinheiro no bolso, quando não tem, quanto você vale? Mas na presença de Deus, se você chegar aqui sem nada no bolso, quanto você vale? Muito. Depende do lugar que você está. Depende do lugar que você está. Vamos olhar isso aqui na Bíblia? Você já ouviu a história de um homem chamado José? Redobre atenção no que eu vou te dizer agora. Sobre a vida deste homem chamado José. Que você vai perceber que o lugar que você está define o seu valor. Então vamos lá. Redobre sua atenção. José, na casa do seu pai, ele tinha o valor de um filho preferido. Já no meio dos seus irmãos, ele não valia mais do que um escravo. Mas quando ele foi levado para o Egito, ele teve o valor de um governante sobre todas as nações da terra. Sabe qual foi o segredo na vida de José? É que o reino de Deus sempre era prioridade na vida dele. Então, com o pai valia como um filho, os irmãos valia como um escravo. Mas como ele tinha Deus no coração,
ele valia como um governante sobre toda a terra. Assim é você e eu, meu irmão. Se você estiver no lugar certo, se o reino de Deus for prioridade na sua vida, você terá o valor potencial que Deus tem para a sua vida. Você pode dar um aplauso ao Senhor? Faça isso em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Então, para finalizar essa palavra, qual a pedra principal que nós precisamos colocar na nossa vida se quisermos fazer uma boa estrutura? Você tem que ocupar o primeiro lugar da sua vida com Jesus. Que desânimo, misericórdia. A minha pergunta é: quem tem ocupado o primeiro lugar na sua vida? Quem tem ocupado o primeiro lugar na sua vida? Mas hoje eu vim aqui te dizer, querido, se você quer sucesso, conquista, ter valor para o qual Jesus disse que a palavra de Deus diz que você tem, você precisa hoje eleger quem vai reinar em primeiro lugar na sua vida. Querido, em primeiro lugar na sua vida, você precisa entender uma coisa só. Antes de mais nada, quem deve ser o primeiro lugar na sua vida? Antes de tudo, quem deve ser? A princípio, quem deve ser? De primeira, quem deve ser? De saída, quem deve ser? No começo de tudo, quem deve ser? No início, quem deve ser? Na largada, quem deve ser? No pontapé inicial, quem deve ser? Para começar qualquer coisa, quem deve ser? Primeiramente, quem deve estar? Em primeiro lugar, quem deve estar? Preliminarmente, quem deve estar? E antes de qualquer coisa, quem deve estar? Jesus! Celebre a Ele, fique em pé, meu irmão. Oh, aleluia! A pedra fundamental que os construtores rejeitaram é a pedra principal para a minha vida e a tua dar certa. Em primeiro lugar tem que ser Jesus. Antes de mais nada, tem que estar Jesus. Para começar qualquer projeto, chame primeiro Jesus. Antes de você contar para alguém os teus planos, conte para Jesus. Antes de você ir numa reunião de negócio, fechar o negócio, reúna primeiro com Jesus. Aleluia. Entenda algo extraordinário, querido. O lugar certo para você estar não é uma geografia, mas uma pessoa. Vou repetir. Então, pastor, onde é o lugar certo para mim estar? O lugar certo não é uma geografia. Aqui nos Estados Unidos, São Paulo, Taubaté, Rio de Janeiro, não é uma geografia. Primeiro, tem que ser uma pessoa. E essa pessoa chama-se Jesus. Porque se Jesus estiver com você, você vence no deserto. Se Jesus estiver com você, você vence, meu irmão, dentro da barriga de um peixe. Se você estiver com Jesus, você vence na cova. Se você estiver com Jesus, você vence na cisterna. Se você estiver com Jesus, você vence no palácio. Se você estiver com Jesus, você vence na rua. Se você estiver com Jesus, você vence dentro da sua casa. Se você estiver com Jesus, você vence no seu lugar de trabalho, querido. Você estará no lugar certo quando Jesus for a prioridade do seu coração. Vou repetir. Você estará no lugar certo, fazendo a vontade de Deus, quando Ele for prioridade no seu coração. Ao amanhecer, a primeira pessoa com quem você deve falar é com Jesus. Ao amanhecer, o seu primeiro bom dia tem que ser dado a Jesus. A sua primeira refeição tem que ser cercada na sua mesa por Jesus. Seu primeiro ato de trabalho tem que ser com Jesus. Nós temos sido roubados, querido, porque antigamente os nossos pais na fé, eu tenho certeza que vários aqui viram pais da fé, que não começavam nada sem fazer uma oração. Ia sair para viajar, vamos orar. Sentava na mesa para comer, primeiro, vamos orar.
Ia fazer alguma coisa? Vamos orar. Sempre colocava Jesus em primeiro lugar. Eram dias muito mais difíceis que os nossos, sim ou não? Mas venceram. Sabe por quê? Porque Jesus era o primeiro. Jesus era o primeiro. Hoje em dia a gente ganha uma coisa a mais, a gente faz um projeto, não porque eu vou para tal lugar passear, tudo certo. Mas a primeira é Jesus, meu irmão. Você perguntou para ele se é para ir? Você convidou pelo menos ele para ir? Meu irmão, deixa eu dizer uma coisa para você, convida ele para ir com você. Além dele ser a melhor seguradora da tua viagem, ele não vai ocupar assento nem no ônibus nem no avião, você não vai ter que pagar a segunda passagem. Ele não leva excesso de bagagem para você pagar e ainda segura você na saída e na entrada. Te protege debaixo das suas mãos e onde você coloca o pé, ele ainda te dá por sessão e por bênção. Convida Jesus. Convida. Vai lá para o seu local de trabalho. Tem gente que abre a boca e diz assim: meu Deus, eu não aguento mais aquele local de trabalho, um bando de demoniado. Por quê? Porque só tem demônio, leva Jesus. Quando Jesus chega, o que acontece com os demônios? Sai, meu irmão. Foge. Um dia desse teve um crente dizendo assim: pastor, porque quando eu chego no lugar as pessoas vão embora. Eu digo: é lógico, chegou a luz, as trevas têm que sair. Simples assim. Simples assim. Esses dias, tiramos um dia aqui de folga, fomos para a praia, nós entramos num café, não tinha ninguém. Depois nós entramos, as pessoas começaram a entrar e comprar. Aí o rapaz lá do caixa, conversando, né, com a gente e tal, e ele disse assim: eu não vou... A gente estava num papo bom, ele disse assim: não, eu não vou poder dar atenção, porque vou atender aqui. Eu disse: fica à vontade, aqui onde a gente entra é assim mesmo. As pessoas entram também para comprar, nós trazemos prosperidade. É assim. Por quê? Porque antes de nós irmos para a praia, nós convidamos Jesus. Ele sentou lá na mesa com a gente, tomou sol com a gente, comeu peixinho com a gente. E quando ele voltou, nós entrou no café com a gente. E quando ele entrou, veio prosperidade até para o dono do café, que nem sei se conhece Jesus. Porque eu e você, querido, somos luz do mundo. E se você entender isso hoje, o teu ano de 26 vai dar um salto exponencial nas promessas de Deus se cumprir na sua vida. O lugar certo para você estar não é uma geografia, é uma pessoa. E essa pessoa precisa ser o primeiro lugar na sua vida. Antes de mais nada, querido, antes de qualquer coisa, Jesus. Que ordem eu tenho que colocar, querido? Coloque Jesus em primeiro lugar, a família em segundo lugar e a igreja em terceiro. Está tudo certo. Mas antes até da igreja, antes até da sua casa, tem que ser Jesus. A pedra que rejeitaram, mas é a principal, é a angular, é a que sustenta tudo. Essa pedra chama-se Jesus. A pedra angular naquele tempo, querido, não era a que ficava enterrada, era a que aparecia mais. Era feito um arco e a pedra do meio, ela sustentava o peso de toda a construção. Por isso ela é chamada pedra angular, a pedra principal. Se você quer estar de pé, se você quer que esteja sustentada a sua vida em todo o tempo, primeiro, a pedra principal, o primeiro na sua vida tem que ser Jesus. Se você chegou essa noite aqui e ainda não tem uma aliança com Jesus, não saia daqui sem fazer uma aliança com Jesus. Ele precisa ser o primeiro. Ele precisa ser a pedra fundamental. Ele precisa. Não é que ele precisa, é que nós precisamos. Que ele seja a pedra fundamental, a principal. Se você e eu já tivemos a oportunidade de conhecer Jesus, onde eu e você formos, querido, que Jesus seja o primeiro lugar na sua vida. Querido, eu quero desafiar você, a partir de hoje, nós entramos numa dinâmica tão radical de Jesus ser o primeiro lugar, que não importa se as pessoas vão olhar e achar que você é maluco. Onde você estiver, convida Jesus para estar junto. Convida. Você está na mesa do restaurante e diz assim: Jesus, seja bem-vindo, sentar conosco. Vão olhar para você e vão dizer assim: isso aí já virou. Jesus, foi o Senhor que proporcionou isso aqui para a gente. Foi o Senhor que nos abençoou.
O Senhor que nos deu condição de sentar nessa mesa. Então o Senhor sente aqui conosco e participe também. Querido, é tão bom que Ele vai, participa, abençoa e não deixa nem conta para você pagar. Custa nada. Mas chame para Ele ser o principal da sua vida. Quem é a pedra principal da sua vida? Fale com Ele agora. Porque eu e você somos resultado daquilo que temos no nosso coração. Se Jesus estiver no seu coração, querido, pode vir luta, mas o resultado é paz. Se Jesus estiver no seu coração, pode vir afrontas, o resultado é proteção do Senhor na tua vida. Pode vir necessidade, escassez, o resultado é suplemento de Deus na sua vida. Pode vir fome atingindo a terra, o resultado é prosperidade na sua vida. Pode vir doença e enfermidade, o resultado é cura na sua vida. Pode vir qualquer mal contra a sua saúde emocional, o resultado é equilíbrio de Deus na sua vida. É gerência emocional na sua vida. Pode vir, querido, o que vier. Se Jesus for a pedra principal, haverá sempre um resultado que vai glorificar o nome do Senhor. E você experimentará a boa, perfeita e agradável vontade de Deus na sua vida. Se você quer isso para a sua vida, fale com Ele nessa hora. Erga sua voz para o céu e comece a dizer: Jesus, seja o centro, seja a pessoa mais importante na minha vida, seja a primeira, seja, Senhor, aquela que dá a última palavra, Senhor, do começo ao fim. Eu quero que o Senhor esteja na minha vida. Comece a declarar, abra sua boca, querido, com voz audível e fale isso para o Senhor Jesus, o tanto que você quer que Ele seja a pedra principal, que Ele seja o centro da tua vida. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Glória a Deus. Oh, Jesus, esteja aqui, Senhor. Te convocamos, te chamamos, clamamos, seja o primeiro. Não posso controlar o amanhã, mas eu sei que vem no meio. Não sou capaz sem ter você. Você vai me encontrar aqui. E o que eu quero é quem tu és. Você vai me encontrar aqui. Enquanto eu ando em meio ao vale, o teu amor afasta o medo de mim. Como o sol formando a sombra, em minha fraqueza sua glória aparece. Não sou capaz sem ter você. Você vai me encontrar aqui. E o que eu quero é quem tu és. Você vai me encontrar aqui. Não sou capaz sem ter você. Você vai me encontrar aqui. E o que eu quero é quem tu és.
você vai me encontrar aqui. Encontra-me, Senhor. Nem por um minuto fui abandonado. O Senhor está aqui, o Senhor está aqui. Vem, Santo Espírito, move os ossos secos. O Senhor está aqui, o Senhor está aqui. Nem por um minuto fui abandonado. O Senhor está aqui, o Senhor está aqui. Vem, Santo Espírito, move os ossos secos. O Senhor está aqui, o Senhor está aqui. Declaramos, Senhor, que reconhecemos que não somos nada sem Ti, que não somos capazes de nada, seu Senhor. Então encontre-nos neste lugar, encontre-nos, Senhor, neste lugar, encontre-nos hoje aqui, e seja a pedra principal em nossas vidas, aquela que os construtores rejeitaram, mas é a principal, que seja em nossas vidas e corações, meu Deus, em nome de Jesus. Declaramos, Senhor, nossa incapacidade, Senhor, de coisas grandes e extraordinárias se o Senhor não estiver presente. Então venha, Senhor, e reine e tome o primeiro lugar em nossas vidas e corações neste lugar. Em nome de Jesus nós oramos, em Teu nome nós oramos. Aleluia. Che canta la basúria de canta cova la baixê canta la manas. Rede le baixê canta raba la basúria de canta la bas. Ela la baixê de canta las. Precisamos de Ti, Senhor. Declaramos nossa necessidade, a nossa dependência de Ti, Senhor. Seja o primeiro, seja o primeiro, seja o primeiro em nossas vidas. Possamos tomar hoje a decisão, Senhor, que Tu sejas o primeiro, o primeiro, o primeiro em nossas vidas. Aleluia. Aleluia, aleluia. Quando o Senhor Jesus é o primeiro em nossas vidas, querido, nós não vivemos debaixo de medo, pois o verdadeiro amor de Deus lança fora todo medo. Quando é que o medo ataca a vida de uma pessoa? Quando ela se sente desprotegida, quando ela se sente só, quando ela se sente abandonada, aí o medo alcança a sua vida. Enquanto nós adoramos o Senhor me deu uma visão como se tivesse um local, como se alguém tivesse com uma roupa de frio bem grande, bem pesada, e ela caminhando assim, com medo até de olhar para trás,
E eu via que atrás da pessoa tinha como uma silhueta de um grande lobo. E a pessoa andando com medo, como se ela tivesse o sentimento que estava sendo seguida, perseguida. E tinha receio até de olhar para trás, até de ver alguma coisa, porque sentia que algo estava no seu encalço, algo lhe perseguindo. Se essa palavra faz sentido para você, se você tem andado debaixo de peso de medo, hoje Jesus, Ele quer entrar no seu coração, ser a prioridade, pois a palavra de Deus diz que o verdadeiro amor de Deus lança fora todo medo. Se essa palavra faz sentido para você, se você quiser vir à frente, venha. Se não, aí no seu lugar, erga sua mão, alguém vai estar ministrando sobre a sua vida. Mas enquanto essa pessoa vai chegando aí, já comece a dizer: Jesus, seja o primeiro lugar na minha vida. Venha, Espírito Santo de Deus, seja o primeiro lugar no meu coração. Você não foi chamado, querido, para viver debaixo de um espírito de medo. Você não foi chamado para andar como se alguma coisa estivesse te espreitando, te perseguindo. Não. Quando você anda com Jesus, seus passos são firmes, são fortes. Quando você anda com Jesus, Jesus está no seu coração. O seu amor te abraça, te envolve, lança fora todo nível de medo. Nenhuma perseguição, praga nenhuma chegará até você, porque Ele dá ordem aos seus anjos para proteger, para guardar de todo mal. É Ele que guarda a tua saída, a tua entrada, para todo sempre. É Ele que te protege com a tua mão poderosa. Enquanto estão sendo ministrados, tiver mais alguém, querido, levante sua mão aí, que alguém vai orar por você, vai ministrar na sua vida. Mas saia daqui hoje entendendo que medo aprisiona quem anda só, quem não sabe onde está e não tem segurança para onde vai. Mas se Jesus estiver no seu coração, não há espaço para o medo. Se Jesus está no seu coração, não há espaço para temer. Se Jesus está no teu coração, querido, você nunca se sentirá só e abandonado. Se Jesus estiver no seu coração, você nunca se sentirá perseguido. Ore canta labachuri, ande canta labas. Porque Jesus precisa ser o primeiro lugar no seu coração. Senhor, eu clamo nessa hora que Tu nos dê um batismo de amor neste lugar. Nos envolve, Senhor, nos encharca no Teu amor, pois o verdadeiro amor de Deus lança fora todo medo, todo nível de medo, toda síndrome de perseguição, em nome de Jesus. Que possamos ser envolvidos por este amor hoje, porque nós clamamos que o Senhor é o primeiro, é o centro. Ah, Senhor, Tu és a porta, Tu és o caminho, Tu és o começo de tudo. Antes de qualquer coisa, chamamos Jesus, 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 esse nome poderoso, esse nome extraordinário, sobrenatural. Ore canta lá, bachuriande canta lá, baixere canta lá. Em nome de Jesus, a igreja ora e intercede, querido, ora e intercede, porque há um mover de Deus, há um mover de Deus neste lugar. Não seja espectador, seja participante, seja daquele que diz: Jesus, aqui também, dentro de mim, seja o primeiro, seja o primeiro. Jesus entra, Jesus, se precisar limpar alguma coisa, limpa. Aquilo que tiver de excesso, tira. O que tiver faltando, coloca. Ah, clame por este nome poderoso de Jesus. Clame nessa hora. Oh, aleluia. Se não tiver palavras, nem força, só diga este nome: Jesus,
Jesus, Jesus, Jesus, Jesus. Se precisar de socorro, diga: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim, tem misericórdia de mim. Mas clame por este nome poderoso de Jesus. Deixa Ele mover sobre a sua vida, deixa Ele trazer o conhecimento daquilo que Ele quer fazer essa noite neste lugar, a palavra do conhecimento, da sabedoria sobre a tua vida, em nome de Jesus. Ora lá, baixei, canta lá, manás. Rei, canta lá, baixore, canta lá. Em nome de Jesus, Senhor, na autoridade do nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, sobre o nome que está sobre todo nome, do qual importa que todo joelho se dobre, toda língua confesse que Ele é Senhor, para a glória de Deus Pai. Em primeiro lugar, Jesus, nós dizemos que por mais que os homens lá fora tenham rejeitado o Senhor, nós queremos o Senhor como a pedra angular, como a pedra principal, como a pedra fundamental em nossas vidas, para que isso forme um alicerce poderoso e que daí, Senhor, algo extraordinário se forme, para que o Teu nome seja reconhecido e glorificado. Por isso celebramos o Teu nome, celebramos a Tua presença neste lugar. A Ti seja a honra, a glória, o louvor, a exaltação pelos séculos dos séculos, em nome de Jesus. Aleluia, aleluia, aleluia. Glória a Deus. Em primeiro lugar, querido, quem? A prioridade seja quem? O primeiro a ser chamado? Jesus. Sempre Jesus. Não se amolde ao padrão do mundo, aos modelos do mundo. Podemos usufruir, querido, dos benefícios que tem aí, da medicina, dos conhecimentos, das sabedorias, mas nunca substitua Jesus. Coloque sempre Ele em primeiro lugar, porque onde está o teu coração, ali está o teu tesouro. Onde tiver o teu tesouro, está o teu coração. Que Jesus seja o teu tesouro e que nele esteja os nossos corações. Amém, queridos? Debaixo desse céu, dessa unção, nós vamos nos apresentar no altar para trazer os nossos dízimos e oferta. Por que é que o dízimo não é a 10ª parte, é a primeira parte? Porque nós entregamos ele a Jesus. E isso mostra que o nosso coração está em Jesus e não nas riquezas da terra. Elas servem para nos servir e não para ser nosso Senhor. Senhor que vem primeiro é Jesus. As riquezas nos servem na terra. E você tem essa postura, onde você estiver, que a prioridade seja Jesus, inclusive nas suas finanças. E você possa, com gratidão, com alegria, vir até o altar e apresentar e dizer uma palavra de gratidão, de louvor ao Senhor Jesus. Antes de você vir ao altar, deixa eu lembrar você que fez um voto, o propósito de estar trazendo a sua oferta mensal para pagarmos o nosso telão. E você não se esqueça desse voto, desse propósito. Se você já cumpriu, amém. Se não cumpriu, lembre-se, cumpra, né? E Deus vai te abençoar poderosamente, de forma extraordinária sobre a tua vida. Pai, nós abençoamos cada um dos teus filhos que virão ao altar, Senhor, para priorizar o Senhor na devolução dos seus dízimos, o Senhor nas suas ofertas, e tudo o Senhor possa abençoar de forma extraordinária e sobrenatural. Que o dinheiro, as riquezas do mundo não seja a prioridade do nosso coração, mas que o Senhor Jesus seja a prioridade, e possamos receber e usufruir daquilo que de melhor Tu tens para cada um de nós. Assim nós oramos, grato a Ti. Amém e amém. Pode vir, querido, ao altar, com muito louvor, com muita gratidão ao Senhor.
Amém, queridos? Assente-se um minuto, nós temos uma palavra do nosso apóstolo, rapidamente, um projeto que nós vamos estar ingressando aí a partir do dia 1º, e que você participe e aproveite para chamar Jesus nesse tempo, para ser verdadeiramente prioridade sobre a tua vida e teu coração. Deus abençoe cada ovelha, cada família, que Deus esteja conosco nesse momento que vamos viver algo extraordinário. O que vamos viver, apóstolo? Nós estamos na semana de preparação, é isso mesmo. No dia 1º, agora, dia 1º, domingo, nós começamos o nosso jejum de 21 dias. Dá até frio na barriga. Porque, na verdade, para nós, não é só um agendamento. Shalom, Projeto Vida. Deus abençoe cada ovelha, cada família, que Deus esteja conosco nesse momento que vamos viver algo extraordinário. O que vamos viver, apóstolo? Nós estamos na semana de preparação, é isso mesmo. No dia 1º, agora, dia 1º, domingo, nós começamos o nosso jejum de 21 dias. Dá até frio na barriga. Porque, na verdade, para nós, não é só um agendamento novo, não é só cumprir um ato religioso. É um momento onde os céus se abrem para nós, portais espirituais se abrem. Se você já faz conosco há muito tempo, glória a Deus. Se você está fazendo pela primeira vez, não desista antes de começar. Não diz que não pode, nem sem tentar. Mas vocês podem também colocar o propósito, todos aqueles, a jejuar por uma causa. Primeira coisa que você tem que entender é que você tem uma causa. Tem uma causa. O tema do jejum esse ano, pasme, ore até acontecer. Essa é a minha mensagem do domingo, dia 1º. Eu quero muito que você esteja presente, atento, nesse dia de ceia, de início, de começo de tudo, onde você vai fazer a sua declaração diante do Pai, ore até acontecer. Como será esse jejum? E você já chega domingo preparado. E domingo eu vou lhe preparar mais ainda. Nós vamos entrar na palavra, entender por que Daniel jejuou 21 dias. Mas eu já ouvi essa pregação outros anos. Mas sempre Deus nos renova. Sempre Deus traz o ensino que vai nos levar a um outro nível. Então, como vai acontecer? Primeira coisa que você tem que entender, que eu já disse e vou repetir. Tenha uma causa. Porque quando eu tenho uma causa, não tem sacrifício. O sacrifício, ele acontece quando eu começo a pesar aquele momento, aquela entrega, aquela refeição, e não tem um objetivo específico em oração. Mas quando eu tenho uma causa, aquela causa que você tem merece a sua entrega. Então tem uma causa. O jejum esse ano, ele vai ser da seguinte forma. Todo o Projeto Vida entra no jejum, mas ninguém julga ninguém. Por que ninguém julga ninguém? Porque não adianta, você viu alguém almoçando, jantando, tomando uma Coca-Cola ou coisa parecida. O jejum é seu. O jejum é coletivo, mas o posicionamento é individual. Cada pessoa vai entregar como quiser uma refeição do dia. São 3 refeições ao dia, pelo menos, que nós brasileiros, nós também, aliás, jejum é feito também nas outras igrejas, na América, na Europa, mas são 3 refeições. Então você vai entregar uma das refeições, só isso. Mas apóstolo, se eu entregar o café da manhã, sendo que eu nem tomo café, a resposta você já deu. Você não vai entregar café da manhã se você não toma café. Você vai entregar o teu almoço ou o teu jantar. Agora, eu entrego o meu almoço e 3 horas da tarde eu faço aquele lanche. Não faz sentido. Você sabe ali que tem prazos. Ou entre 6 e 8 da manhã, seu café que você entregou. Se você entregou, você vai ter refeição depois do meio-dia. Se você entregou ao meio-dia e não vai ter nenhuma refeição ao meio-dia, porque você tomou o café da manhã, você só vai comer depois das 18 horas. Por que fazemos assim? Para que todos possam fazer. Mas, meu apóstolo, eu queria uma coisa mais profunda, mais forte. Meu amigo, meu discípulo, minha ovelha, faça o seu jejum. Entrega o dia inteiro na água. Sim. Faça o jejum de Daniel, comendo só legumes durante 21 dias. Sim. Faça além do jejum. Eu não vou ver televisão, não vou ver Instagram, ou não vou ver. Só que faça algo que vai lhe fazer diferença. Se você já não tem costume de almoçar, então não entrega o almoço. Você vai fazer alguma coisa que lhe faça diferença. Mexa na tua rotina e veja, jejum sem oração é greve de fome. Nós não estamos fazendo greve de fome, nós estamos fazendo jejum e oração. Então tenha a tua causa, separe o momento que você entregou. Se você entregou o café da manhã, então ore pela manhã.
Se você entregou seu almoço, no horário do teu almoço, pelo menos que 20 minutos, é o tempo que você almoça, né? Pelo menos. Você vai orar, vai ler a Bíblia, vai seguir nosso caminho, aquilo que nós vamos guiar você, e vem aos cultos nesse tempo para poder se alimentar da palavra, alimentar o teu espírito. E aí, sucessivamente. Então, o que você precisa entender nesse projeto? Todas as manhãs, a apóstola Silvia está entregando um ouro para nós. Às 8 da manhã vai entrar WhatsApp, Instagram, aplicativo da igreja, e você vai espalhar. Porque nós entendemos esse jejum, que nós vamos estudar personagens bíblicos, pessoas que oraram até acontecer. Tem orações que Deus responde de imediato, tem orações que Deus responde mais a longo prazo. Mas toda oração Deus responde. Então entenda uma coisa, nós vamos ver cada dia alguém que orou até acontecer e Deus fez o milagre. Então nós vamos todos os dias espalhar a notícia. Lembre-se disso. Vai ter um vídeo que nós vamos espalhar, vamos alimentar dele, vamos mandar para o Brasil inteiro, fora do Brasil, para os discípulos, geral, e vamos acontecer com essa palavra apostólica da nossa apóstola. Então vai ser muito tremendo. Eu já estou te preparando com uma semana de antecedência. Ah, mas o jejum, ele é em Volta Redonda. Não. O jejum é para todo o Ministério Projeto Vida, do dia 1º ao dia 21 de fevereiro. Ah, mas é o tempo, é o mês, é o lugar, eu faço aniversário. Ah, você vai improvisar teu aniversário, mas faça um propósito com Deus e Deus vai honrar a tua vida poderosamente. Você entendeu? Alguma dúvida que você tiver, fale conosco pelo Instagram, fale conosco, chame a gente no aplicativo, chame nossa equipe em algum lugar que você sabe que estamos ali e nós vamos explicar a você detalhadamente, porque não tem motivo para você não jejuar. Todos vamos jejuar. Ore até acontecer. Deus abençoe. De manhã. Só para organizar, apesar do apóstolo ter falado 8 horas, mas o horário que a apóstola vai colocar o vídeo nas redes sociais e tal, será às 6 horas da manhã. De lá você pode repostar, colocar onde você quiser divulgar, tá bom? E ore, tenha uma causa, coloque o propósito diante do Senhor. E eu quero convocar você como igreja local, tá? Para nós termos uma causa coletiva. Amém, queridos? Além da sua causa, nós vamos ter uma causa coletiva. Qual? Nós já estamos há muitos anos caminhando aqui na cidade, muitos anos o Senhor ministrando no nosso coração. E eu nunca tinha tido uma palavra do Senhor, um desejo do meu coração, como o Senhor ministrou esse dia no meu coração. Nós vamos colocar como a causa da igreja que o Senhor nos dê um local próprio. Amém? Porque estamos bem aqui, somos abençoados, a proprietária daqui é uma serva do Senhor, tem sido bênção até hoje para as nossas vidas, mas chegou a hora, diga comigo, chegou a hora. Deus tem um lugar específico para nós e a causa como igreja é essa. Recurso tem? Nem precisa, diga comigo, recursos são apenas números. Apenas números. Deus providenciará, tá bom? Então, tem a sua causa pessoal, família, trabalho, o que você quiser colocar, santidade, o que você quiser. Tenha uma causa diante do Senhor e tenha uma causa coletiva como igreja também, em nome de Jesus. Deus vai te abençoar poderosamente. Robson, os nossos avisos. Eu sei que ele vai falar, mas eu aguardo você também aqui dia 31 para o nosso... Dia 31, o que é que nós temos aqui na igreja? Encontro Vida no Espírito. Ele vai falar mais, mas eu aguardo você aqui. Vai ser um tempo muito especial. Véspera do jejum, já aquecendo as baterias a 1000 volts. Vai começar o jejum debaixo da unção. Graças e paz, querido, amém? Tem alguém aí? Quantos foram abençoados por essa palavra? Amém? Querido, eu quero desafiar você. Eu não sei se o seu caderno de sonhos tem um espaço lá para a igreja, né? Para a sua comunidade. Mas isso que, eu acho que estava só esperando isso, né?
Isso que o pastor acabou de falar sobre a gente termos o nosso casa própria, né? Coloque lá, mentaliza, não sei, desenhe, procure figuras, coloque no seu caderno de sonho como sonho seu também, né? Vamos, além desses 21 dias, né, que nós vamos clamar por essa proposta que foi colocada, coloque no seu caderno do sonho, porque Deus realiza sonho, amém? Quantos aqui já tem sonho para contar? Eu tenho, querido. Em 8 dias de caderno de sonho, Deus já realizou 2 sonhos meus. Pode celebrar o Senhor? E o que é mais poderoso em Deus é que alguns ainda não aconteceram, mas sabe quando Deus te permite colocar o pé na margem do rio? Sabe? Então, é muito bom viajar, é muito bom descansar, mas é muito bom ter um lugar para voltar. Né? E como eu amo este lugar, esse é o meu lugar, né? Como já foi falado aqui, poder estar em outros lugares é bom, mas saber que aqui é o meu lugar, né? Aqui é o seu lugar. Então, Deus é muito poderoso e eu acredito que nós vamos ter muito testemunho daquilo que nós colocamos como alvo diante do Senhor. Amém? Fecha aspas. Quarta-feira, às 19h30, nós estamos aqui com um tempo muito precioso de série, amém? Alicerçados na rocha. Querido, e de fato tem sido muito especial as nossas quartas-feiras, né? Porque o Senhor tem nos dado ferramenta neste lugar de como nós sermos alicerçados nele. Né, de como nós temos a nossa vida, de como nós sermos prudentes no Senhor para a vida financeira, para cuidado mental e do corpo, para a nossa vida espiritual, no nosso casamento, na criação de filhos. O Senhor tem nos dado ferramenta aqui a cada quarta-feira para justamente sermos prudentes dentro dessas áreas. Então você é o nosso convidado para estar aqui, para vir para cá, para receber uma direção do céu, para receber uma palavra do céu, para quando o tempo ruim vier, você está preparado, você está firmado. Fala para quem está ao seu lado assim: o tempo ruim vem para todos. O que diferencia o seu coração é onde você está firmado. Amém? Então o Senhor tem nos dado possibilidades, o Senhor tem nos dado oportunidade, e nós vivemos isso, né? De nós aprendemos diante dele para tomar escolhas, para tomar decisões corretas mediante as escolhas que precisamos fazer. E sábado, como o pastor já disse, nós estaremos aqui também a partir das 14 horas para o nosso encontro Vida no Espírito, amém? Então é para toda a igreja, para você, se você faz parte de algum ministério, se você ainda não teve na primeira edição que tivemos aqui, você precisa estar aqui. Se você faz parte do Ministério de Louvor, se você ainda não fez a sua inscrição, você precisa fazer. Eu quero ver sua cara, sua face aqui. Amém? Então, será um encontro que nós vamos alinhar o nosso coração ao propósito de Deus. Querido, e vida no Espírito é o que nós precisamos para caminhar diante do Senhor. Então vem para cá, vai ser um tempo de libertação, um tempo de cura, um tempo de alinhamento, um tempo de preparo, porque Deus vai nos usar nas próximas estações, amém? E de fato não é só um tempo de alinhamento, mas é um tempo que o Senhor vai nos mostrar o futuro para que a gente não seja pego de calça curta, amém? Você está comigo aqui? Então se você ainda não fez a sua inscrição, faça, e vamos estar aqui a partir das 14 horas do sábado, né? E tem um café, tem uma refeição, tem todo um preparo de papelaria, então vai ser muito especial. Você sabe que essa igreja é nobre, amém? E domingo às 9 horas da manhã, que horas? Que horas? Temos discipulado dos servos, né? Café com palavra, café discipulado. Então, querido, para todos os servos, né, eles já sabem disso, mas hoje eu quero aqui deixar um convite para você que ainda não faz parte desse ministério. Eu quero desafiar você. Querido, entenda, não é porque não temos servo, porque de fato, se você quiser uma prova, vai aqui no domingo de ceia aqui embaixo, que você vai ver servo dando cabeçada no outro ali. De fato, temos muitos servos, mas aqui é um abranger para que de fato você, não é Deus que precisa. Fala, sou eu que preciso. Eu preciso servir, amém? Porque demonstra a nossa gratidão ao Senhor. E de fato o Senhor, no nosso serviço, seja qual área for na igreja, no nosso serviço, o Senhor, Ele nos abençoa e nós alcançamos mais pessoas. Então eu quero desafiar você a fazer parte desse ministério, a vir, né, já nesse domingo às 9 horas da manhã. Primeiro vamos alimentar o corpo e depois... né, se você tiver no seu propósito, né, de tirar o café, lamento, né, continua nele, né, mas
Tem que vir assim mesmo, né? Vem em jejum, né? Tem uma palavra, tem uma direção, tem uma proposta muito linda para a sua vida, para o seu coração. Então, não fique de fora. Se você tem esse desejo no seu coração, se você ainda está meio amedrontado aí, você recebeu uma palavra de coragem neste lugar, então venha e vamos ser muito abençoados. Amém? E às 16h30 nós estaremos aqui para o nosso culto de ceia. Amém, querido? Ceia. 18h30 eu falei. Tá. É que eu estou com fuso horário ainda. Gente, vocês não têm noção de que é um sol 8h30 da noite. Não faz sentido, né? Mas amém. A gente foi muito impactado por essa resposta climática, né? Mas às 18h30 nós estaremos aqui para o nosso momento de celebração de ceia. De fato é um momento onde nós lembramos, de fato é um momento onde nós fazemos um ato profético, é um ensaio daquilo que nós vamos viver no céu, é um tempo de reflexão, de arrependimento, é um tempo de libertação, é um tempo de renovação da nossa fé, é um tempo de esperança, onde de fato nós olhamos para o futuro e ansiamos a volta de Jesus, né? Se você é um crente nele, você anseia para que ele volte e nos leve com ele para a glória. Então este é o tempo de nós cercarmos a mesa do Senhor, né? Venha com a sua casa, com a sua família, convide alguém, não venha sozinho e vamos celebrar ao Senhor neste tempo, amém? Vamos ficar de pé, vamos agradecer ao Senhor. Deus, nós queremos te agradecer nessa noite, obrigado pela tua palavra, obrigado por este encontro que de fato marcou as nossas vidas, marcou o nosso coração e nos trouxe um tempo de transformação neste lugar. Pai, nós queremos ser gratos a Ti por este tempo e que de fato essa palavra, aquilo que o Senhor nos conduziu neste lugar, seja algo que vai nortear as nossas vidas nos próximos dias e que de fato nós tenhamos resposta mediante a decisão que nós tomamos com o Senhor neste lugar. O Senhor é o nosso primeiro e de fato nós vamos viver essa realidade. Que o Senhor abençoe a sua vida, que o Senhor te dê uma semana abençoada, que não lhe falte sorriso nos lábios, que não te falte um testemunho e que o Senhor seja o primeiro da sua vida. Amém? Deus te abençoe, querido.